Bom dia, paz do Senhor, amados irmãos, paz do Senhor, que a bênção seja sobre a sua vida, seja também sobre a vida de todos os nossos queridos, amados amigos. A bênção do Senhor seja sobre você, seja hoje um dia abençoado, hoje um dia cheio de bênçãos, de vitórias do Senhor para a sua vida. Queria convidar você para estarmos aí compartilhando uma palavra. Queria convidar você para aí nos deliciarmos na palavra do Senhor, porque cada vez que nós lemos a palavra, estudamos a palavra do Senhor, nos tornamos melhor, nos tornamos cada vez mais fortalecidos no Senhor. Então vem conosco, nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar, daqui a pouquinho vamos orar com você. E eu agradeço a você por estar já conosco de manhãzinha. Bom dia a todos que vão entrando, Adriana, Carlinhos, Renata, Fabrício, Miriam, Edna, Roberta, muito bom dia a todos vocês. Dercy, bom dia. Eu queria que você compartilhasse, se você puder, compartilhe esse vídeo aí no teu Facebook e outras pessoas vão ser abençoadas. Não é verdade? Louvado seja Deus. Olha aí quanta gente boa já cedo. Lembra da nossa jornada? Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. Estamos estudando Apocalipse e hoje é o capítulo 3. Capítulo 3. E nós vamos falar hoje no capítulo 3 a respeito de 3 igrejas. Só recapitulando aqui, ontem nós falamos sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja desviada, é uma igreja que se distanciou do Senhor. Falamos também da igreja de Esmirna, que é uma igreja perseguida, e o Senhor elogiou a igreja e fez uma observação: permaneça, continue servindo a Deus até o fim, tá bom? Então nós também falamos sobre a igreja de Pérgamo, que é uma igreja que permite tudo dentro dela, tudo pode, tudo aceita, não tem problema não, pode ficar desse jeito mesmo, o Senhor entende. Então é uma igreja licenciosa, uma igreja que dá liberdade para que as coisas do mundo venham para dentro da igreja. E falamos também da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é considerada aquela igreja que ouve e aprendeu, mas faz relaxadamente. E o Senhor também não se agrada desse tipo de igreja, sabe? A igreja que faz relaxadamente. E agora nós vamos falar em quinto lugar sobre Tiatira, melhor Sardes, né? Tiatira foi a última de ontem. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que estava em Sardes. E essa igreja é uma igreja que também traz um exemplo para nós. Vamos começar lendo então, versículo de número 14, lá na palavra do Senhor, versículos que pode trazer para as nossas vidas aí, versículo 4, 5. Tens uns poucos nomes em Sardes que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Versículo 5 diz assim: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida de diante do Senhor. Olha que coisa interessante. Então, a igreja de Tiatira, estou com Tiatira na cabeça, a igreja de Sardes, que na realidade ela foi considerada a igreja morta, uma igreja em que na realidade estava sem vida, sem alegria, não fazia diferença na sociedade, e ela também não incomodava o inimigo, tudo estava bom. Era uma igreja que não cumpria o seu papel. A igreja tem que cumprir o seu papel, pois a igreja de Sardes não cumpriu o seu papel. E o Senhor então vai conotar esta igreja com relação
a veste suja, ele vai aconselhar, sabe? O versículo 3 diz: lembra, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, pois se tu não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e tu não saberás em que hora e que momento em que eu virei. Então o Senhor estava trazendo uma palavra à igreja, sabe, de Sardes, de que ela deveria se arrepender, porque era uma igreja que não incomodava, sabe, o inferno, ela não provocava a comunidade a que pudesse melhorar de vida, era uma igreja morta, sem alegria, sem vida, era uma igreja, sabe, que não fazia diferença, não cumpria o seu papel. E aí a pergunta, desde ontem que eu tenho falado para você, é assim: a que igreja você se parece? Tem alguns tipos de igreja, sabe, que estava na Ásia, na época do ano mais ou menos 50 até o ano 100 depois de Cristo, então isso já faz praticamente quase 2000 anos, mas essas igrejas que estavam lá, que Paulo estava, sabe, também pastoreando, fez a obra missionária, e a igreja ela foi crescendo, mas algumas coisas não ficaram muito certas nessa igreja. A prova do Senhor considerar como aqui Sardes uma igreja que permaneceu morta, precisava realmente de um milagre. Então, a qual igreja você se parece? Você se parece com uma igreja em que começou bem, com uma vida cristã que começou bem, mas hoje já não tem fé para mais nada, já não acredita em mais nada, já anda por aí, sabe, blasfemando. Ei, a que igreja você se parece? Deixa eu dizer, aqui talvez está um dos tipos de igreja em que eu mais, sabe, tem a de Esmirna, que é a igreja perseguida, mas a igreja de Filadélfia talvez seja o modelo mais perfeito de uma igreja em que nós devemos ser. A igreja de Filadélfia está aí no capítulo 3, versículo 7 adiante, porque ela foi fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, mesmo diante das circunstâncias, das dificuldades, ela permaneceu fiel. Olha para você ver o versículo de número 15. O versículo de número 15 vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, e tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. No versículo anterior, no versículo 7, o Senhor vai dizer à igreja que estava em Laodiceia, de que estava colocando na mão dela uma chave, a chave de Davi. Olha aí no versículo 7, o anjo da igreja de Filadélfia escreve estas coisas, diz: aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras e que tenho posto diante de ti uma porta aberta que nenhum homem pode fechá-la. Agora, olha para você ver que coisa extraordinária. O Senhor vai dizer que há ali uma bênção sobre a igreja de Filadélfia, onde há uma porta aberta. A igreja é tão abençoada que há uma porta aberta continuamente. E o que essa igreja proclama que deve ser, vai ser. O que essa igreja proclama que não pode ser, não vai ser. A igreja ela tem um poder, sabe, de abrir e de fechar. Está sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja em que o Senhor vai olhar e o Senhor vai conotar como uma igreja abençoada, uma igreja fiel. Em todos os momentos da igreja, ela foi encontrada fiel. A igreja de Filadélfia. Está aí um bom exemplo de uma igreja que eu devo me parecer. No versículo 10, diz assim, a igreja de Filadélfia ainda: e tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Aqui no versículo 7,
Sabe, o texto ele se torna escatológico porque ele está falando que virá uma grande provação sobre toda a terra. Mas aqueles que guardaram a palavra de Deus, este o Senhor livrará desta perturbação dos últimos dias. Então existe sim, no final dos tempos, uma perseguição da igreja. Existe sim, no final, sabe, dos tempos, existe um apertar. E você vai ver que o evangelho, ele só vai sobressair, o evangelho que verdadeiramente está consolidado no Senhor. Mas o Senhor diz aqui à igreja de Filadélfia, que sou eu, que é você, eu acredito, e assim profetizo. Ele diz, a igreja de Filadélfia, que permaneceu na palavra, que não se desviou, que não esfriou, que não, vendeu a sua fé, não negociou a sua fé, mas permaneceu firme na palavra. O texto está dizendo de que o Senhor nos guardará no momento da tentação. Amém? Então eu estou falando para você sobre Sardes, um tipo de igreja da Ásia, está lá em Apocalipse 3, e também de Filadélfia. Sardes é a igreja que foi tida como igreja morta. O Senhor Jesus a viu como uma igreja que não estava correspondendo. E estamos falando também da igreja de Filadélfia, uma igreja fiel. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que possamos nos manter fiel até o final. Para nós sermos aprovados, eu tenho que caminhar essa jornada com Cristo aqui na terra e ser fiel até a morte. E eu encerro dizendo para você a respeito de um tipo de igreja que você não pode ser. Está na palavra do Senhor. E essa igreja é a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja, versículo 14, ao anjo da igreja dos Laodicenses, escreve estas coisas e diz, amém, fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, e eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que palavra reta, olha que palavra justa. O Senhor diz à igreja de Laodiceia, eu vou vomitar você da minha boca. Sabe o que quer dizer isso? Estava dando ânsia, o pecado daquela igreja, sabe, o distanciar daquela igreja, estava dando ânsia no Senhor. E o Senhor disse, eu sinto vontade de vomitar vocês e vou vomitar vocês da minha boca. Ou seja, vou cuspir fora, não serve, sabe? O que você lança fora por ordem de um vômito são comidas que te fizeram mal, comidas que não prestam. Olha para você ver, um tipo de igreja, como a igreja de Laodiceia, que não foi elogiada em nada. Pelo contrário, ela foi criticada por morna, foi criticada por indiferente e por não perceber a sua própria condição miserável. A igreja de Laodiceia, infelizmente, se parece com muitos crentes hoje em dia, que eles nem são quentes e nem são mornos, sabe? Eles não servem para nada. E aqui eu quero só fazer uma analogia com você, porque a cidade de Laodiceia, na época, era uma cidade onde a água vinha por dutos, sabe? A cidade, ela tinha alguma dificuldade de água potável e a água vinha por dutos. Como aquela água vinha por canos, dutos, e era transportada por aqueles canos, a água chegava em Laodiceia morna. E a água morna não serve nem para cozinhar e nem para beber. A água morna é imprestável. Por isso a comparação, a tipologia. A Bíblia, ela se desenvolve em uma tipologia. O livro de Apocalipse é cheio de simbologia, tipologia. Então a gente precisa ir entendendo isso para abrir o nosso entendimento. A cidade de Laodiceia, ela sabia muito bem o que era uma água morna, não servia para nada. Por isso eu bato muito numa tecla com a igreja. Nós temos que ser úteis, nós temos que frutificar, nós temos que trabalhar, nós temos que de alguma forma sermos inseridos
na igreja em alguma atividade. Eu preciso ganhar alma, eu preciso estar no GECEL, eu preciso cooperar para que eu não me torne um crente morno. Porque o crente morno é o crente que não serve para nada. É o crente que não se achou utilidade nenhuma nele e naturalmente não foi escolhido também para ser salvo, para ter o nome no livro da vida, foi reprovado. Então, irmãos, a igreja de Laodiceia, ser parecido com a igreja de Laodiceia, uma igreja que não, foi zelosa, não foi fiel, não permaneceu, uma igreja que, tinha altos e baixos, uma igreja que naturalmente o Senhor não achou nada que pudesse elogiar da igreja de Laodiceia. Pois bem, é um tipo de igreja que você, que eu jamais podemos nos parecer. Eu quero que você fique com a igreja de Filadélfia, uma igreja que se manteve fiel. Outras também foi elogiada, como a igreja de Esmirna, uma igreja que soube passar por perseguições, mas ela não negou ao Senhor. E eu queria que você retirasse desse conhecimento de Apocalipse o pensamento de que qual tipo de crente eu tenho sido. Eu tenho sido um tipo de crente igual a Laodiceia, igual a igreja de Laodiceia, morno, serve para nada? A água morna você não consegue cozinhar, não consegue fazer café. A água, ela precisa ou ser fria, ou ela precisa ser quente. Quente cozinha, fria você pode beber, ou se banhar. Agora a água morna, na tipologia da cidade de Laodiceia, era uma água que os laudicenses, eles não gostavam, porque a água morna não servia para nada. Você não pode ser que nem, os laudicenses que bebiam água morna e não servia para nada. Você precisa ser útil da casa do Senhor. Você precisa ter um testemunho bom. Você precisa ser fiel, independente das circunstâncias. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. Essas 3 capítulos que nós estudamos até hoje, eles falam a respeito da igreja física e a igreja literal que estava na época do ano mais ou menos 50 até o ano 90, né? A partir do capítulo 4, a partir de amanhã, nós vamos falar de um Apocalipse que praticamente quase todo ele é pura revelação. Ou seja, do capítulo 4 em diante, existe muita simbologia, existe muita tipologia e existe muitas coisas apontando para o final dos tempos, tá bom? Amanhã é capítulo 4 e eu queria que você viesse conosco, eu vou orar com você, tá bom? E eu quero que você saia daqui hoje, dessa live, se parecendo mais com a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi elogiada e é encontrada pelo Senhor como igreja fiel. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Eu quero falar com Deus a respeito da sua vida, dos seus desejos. O salmista diz: confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Confia em Deus. Deposita sobre as mãos dele todas as suas expectativas e o Senhor vai multiplicar sobre a sua vida. Amém? Pai eterno, Deus soberano, eu quero aqui abençoar todos esses rapazes, moças, homens e mulheres que estão agora depositando o seu coração diante do teu altar. Estão depositando as suas vidas diante do altar, para que haja um milagre, para que haja a bênção da porta se abrindo para o emprego, para que se haja a bênção do milagre de cura lá dentro da casa, ou com cada um desses que estão nos ouvindo, que em nome de Jesus Cristo haja cura, haja libertação, que o Senhor venha realmente operar o teu grande milagre sobre a vida de todos os nossos amigos, que o Senhor prospere, abra a porta do emprego, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando os negócios, abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um desses filhos amados, que recebe a bênção nesta manhã e saem com o desafio de serem parecidos com a igreja de Filadélfia. Ah, Senhor Deus, queremos ser fiéis, queremos nos manter fiéis ao Senhor
que é aquele que tem nos chamado e nos capacitado. Eu oro, abençoo a todos agora, no nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, operando Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir? Um ótimo dia, uma ótima semana, que Deus te abençoe, tá bom?